Olá, como vai você? Como vai a sua família? Como vai a sua vida? E principalmente, como vai a sua fé? A fé, elemento fundamental na vida de todo cristão, é pela fé que somos salvos, recebemos cura e também pela fé aguardamos promessas futuras. Por isso, a definição de fé em Hebreus está escrito o seguinte: a fé é o firme fundamento das coisas que não se pode ver e a prova das coisas que se esperam. Porém, que tipo de fé deve ser ideal para seguirmos? Existe a fé natural, que todo homem tem. Por exemplo, tomamos um remédio e esperamos o seu resultado. Existe a fé sobrenatural, aquela, como já diz o nome, está além daquilo que se pode ser explicado. Existe a fé saudável, aquela baseada inteiramente nos princípios divinos bíblicos e muito bem interpretados. E também existe a fé enferma, aquela que causa delírios e uma péssima interpretação da vontade de Deus que leva o homem ao fanatismo religioso. E é sobre a fé enferma de um homem que se dizia ser profeta de Deus e depois se dizia ser encarnação de Cristo e por final até mesmo se dizia ser o próprio Deus. Isso mesmo que você ouviu, o próprio Deus. Hoje vamos falar da vida de Jim Jones. Jim Jones era um jovem que, mesmo não tendo os pais assíduos frequentadores de alguma religião desde cedo, sempre teve um fascínio à vida episcopal. Frequentava diversas igrejas e absorvia ao máximo tudo o que assistia, para um dia, futuramente, quem sabe, poder colocar em prática. Sempre dizendo a todos que sentia ter um chamado de Deus, apesar de não se adaptar e não ter o respaldo de nenhuma dessas igrejas, por fim decidiu que abriria a sua própria igreja em Ohio, chamada Igreja do Povo. Queria deixar um adendo aqui para você que crê ter um chamado de Deus. Espera na sua liderança, espera nos seus líderes, espera a orientação de Deus. Não faça as coisas precipitadamente, ok? Nessa época, adotou 3 crianças e criou assim um tipo de família que se chamava de família arco-íris. Uma dessas crianças era negra e ele pôs o nome de Jim Jones Jr. Percebendo que sua popularidade crescia e estando sempre na mídia, Jim decidiu mudar de cidade e construir seu templo próprio. O diferencial dessa igreja era a união racial e a luta contra a discriminação e a favor da igualdade, uma igreja inclusiva, onde os membros inicialmente viviam em paz e harmonia, entre ricos e pobres, negros e brancos. Nessa época havia nos Estados Unidos a famosa segregação racial, e a igreja de Jim se rotulava uma igreja inclusiva. A exclusão social de qualquer indivíduo dentro de uma sociedade deve ser sim repudiada e precisamos, como sociedade, procurar viver de maneira harmoniosa e sempre respeitar os direitos e deveres de todo cidadão. Porém, há também a falsa inclusão e a manipulação através de discurso inclusivo para fins exclusos. Precisa detectar tal ato e também denunciá-lo. E Jim Jones parecia ser um homem com um ideal inclusivo, com ideias socialistas e bem avante do seu tempo. Tinha aversão ao capitalismo e flertava com o comunismo. Por essa razão, alcançou não só a simpatia dos negros, mas também da mídia e de boa parte da população. Em suas igrejas haviam negros, pobres, como também ricos, filantropos, que ajudaram a construir sua igreja, que logo se mudou de Ohio, baseado em uma suposta profecia que ali, na cidade de Ohio, eles sofreriam um ataque de bombas. Então decidiram se mudar para um lugar afastado chamado Edgewood Valley. Mas futuramente vamos perceber que essa mudança
para Edward Valley nada mais foi que um teste para saber o quão longe o povo poderia ir, sendo guiado pela sua voz, pela sua manipulação. Porque ele pretendia levar o povo para bem longe, longe mesmo. Em meados de 1977, acabaram se mudando com 800 fiéis para a Guiana, incluindo entre eles a cúpula da seita. Chegando lá, estranharam bastante o clima e começou um abuso serviçal, onde até as crianças eram forçadas a longas horas de trabalho, tendo um pequeno espaço de tempo para estudar. Aquilo que a princípio parecia ser o paraíso, para os fiéis estava se tornando um verdadeiro inferno. O cansaço, os longos cultos, a opressão e até mesmo violência emocional, física e sexual estavam massacrando a alma daquelas pessoas. Jim Jones estava enlouquecendo, o que muitos atribuem essa loucura ao excesso de drogas que Jim estava usando. Diversas pessoas queriam sair debaixo desse jugo, mas não havia uma saída, porque todo o abuso era escondido da grande mídia e a imagem que se mostrava do lugar que deram o nome de Jonestown era de um lugar perfeito, um verdadeiro paraíso. Era proibido falar mal de Jim. Quem falasse era punido violentamente. Por diversas vezes, Jim simulou uma espécie de suicídio, fazendo os fiéis tomarem um líquido, o que na verdade era, de novo, outra premeditação para mais um ato criminoso. Desta vez, um suicídio coletivo. Até que um dia, um fiel insatisfeito conseguiu sair de Jonestown. Porém, como Jim Jones tinha a guarda do seu filho, ele não pôde ir junto. Foi quando essa pessoa procurou o congressista Leon Ryan, que decidiu documentar o que estava acontecendo em Jonestown. Quando o congressista chegou, tudo parecia perfeito, até que recebeu reclamações de uma pessoa dizendo que queria ir embora com as filhas. Foi quando Ryan percebeu que algo estava errado e disse que quem quisesse ir para os Estados Unidos com ele, ele os levaria no dia seguinte. No dia seguinte à tarde, algumas pessoas timidamente juntou suas coisas e decidiu ir embora com o congressista. Isso despertou a ira de Jim Jones, que não deixaria ninguém sair de Jonestown, mesmo porque ele sabia que se essas pessoas fossem embora, o denunciaria dos abusos. Então enviou seus homens e enquanto o congressista Ryan estava entrando no avião com as pessoas, os homens de Jim chegaram violentamente e dispararam contra eles, matando o congressista, os repórteres e também os fiéis. Logo depois disso acontecer, Jim começou a preparar os fiéis que sobraram para um ritual macabro de suicídio coletivo. As primeiras vítimas foram as crianças que receberam o veneno de cianeto de potássio pelos próprios pais. Logo depois foram os pais e, por final, a cúpula da seita e, por fim, Jim Jones se suicidou com um tiro na cabeça. Enquanto os fiéis estavam morrendo, alguns pelo veneno, outros mortos a tiros e facada, Jim fazia seu último discurso macabro, falando do porquê aquele ato e quão heróico eles estavam sendo. Isso tudo está gravado em um áudio onde se pode ouvir a voz de Jim pregando e os fiéis agonizando entre gritos e também tiros. O filho de Jim, quem suspeitou do que estava acontecendo e acabou indo para Jonestown, encontrou ali 918 pessoas mortas, incluindo crianças e adolescentes. Antes dos ataques às Torres Gêmeas de 11 de setembro de 2001, essa tinha sido a maior tragédia envolvendo ações deliberadas contra civis americanos. Do total de pessoas que mudaram para Jonestown, apenas 35 sobreviveram. Quase que no nosso país, o Brasil, foi o palco dessa triste história, pois Jim Jones também tentou abrir uma filial de sua seita no Brasil, mais precisamente em Belo Horizonte, capital mineira. Enquanto esteve no Brasil, Jim recebia uma pensão do governo americano, pois era capitão reformado da Marinha. Jim também morou nos morros do Rio de Janeiro. O que impediu a seita de prosperar no Brasil foi a lenta adesão de fiéis à seita e o militarismo que governava nessa época. Militarismo criticado por Jim, pois, como ele mesmo disse, o Brasil estava se tornando um país violentamente treinado pelos Estados Unidos. Chega a ser ironia. Ele, mais tarde, que torturava seus fiéis, colocando-os até mesmo trancados numa caixa para passar a noite, falar de medo de violência.
O que aprendemos com essa história? Quão trágico pode ser um homem sádico usando as escrituras sagradas e matando em nome de Deus aqueles que, na prática, ele deveria cuidar, amar e apacentar? Uma pergunta que Jesus fez a Pedro, seu discípulo, e a repetiu 3 vezes logo depois que ele ressuscitou, tendo Pedro também o negado 3 vezes, foi: Pedro, tu me amas? Então apacenta minhas ovelhas. Ou seja, Jesus quer que seus pastores demonstrem seu amor para ele, cuidando e apacentando com sabedoria e amor as suas ovelhas. Tortura física, extorsão, tortura psicológica e falso ensino são características daqueles que não é um pastor, mas sim lobo em pele de ovelha. Por isso, o alerta de Jesus em Mateus 7, 15 ao 17. Acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, pois por seus frutos conhecereis. Toda árvore boa produz bons frutos, porém toda árvore má produz mau fruto. Pelas suas atitudes, não pela sua oratória perfeita, mas pelas atitudes, vocês saberão distinguir. Antes de encerrar esse vídeo, eu quero agradecer a vocês que estão inscritos no meu canal. Quero agradecer o apoio de vocês e também pedir para que convide mais gente para estar no nosso canal. Nós estamos com um desafio de 2.000 inscritos. Você trazendo pessoas para o canal, se você conseguir trazer o máximo de pessoas, você está concorrendo a um notebook em primeiro lugar e um celular em segundo lugar. Então, dá essa força para a gente, faz o canal crescer. Conto com vocês. Isso é tudo por hoje. Shalom Adonai. A paz do Senhor.